Muito bom dia para você que está agora entrando aqui na TV Nova. E muito obrigada por dar essa oportunidade, né, de poder entrar um pouquinho na tua casa, tá? O Cuide Mais de Você está começando, estamos no ar e é sempre muito bom, né? Passar para você informação de saúde, de qualidade de vida, de hábitos saudáveis, né? Para você se manter bem informado mesmo e se cuidar cada vez mais. Aproveita que você está aí, acessa o nosso Instagram, que é o @programa Cuide Mais de Você. Sintoniza com a gente, manda mensagem, sugestões, né, de temas que vocês querem ver por aqui. A gente ama receber esse feedback, tá? E se conecta também no Instagram da TV Nova para ficar por dentro de toda a nossa programação, né? Já estou aqui com as minhas convidadas queridas. Lidiane Santana está aqui mais uma vez, ela que é fisioterapeuta, já é de casa aqui. Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui e conversando sobre o que a gente tanto gosta, né? É verdade, a gente já se conhece há um tempo, já de outros projetos também. Então ela literalmente já é de casa aqui na TV Nova, mas quem está vindo pela primeira vez é a otorrinolaringologista, a doutora Raquel. Doutora Raquel Rodrigues está aqui pela primeira vez. Bom dia, viu? Bem-vinda. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente já conversou um monte aqui nos bastidores, viu? Vocês estão ligando aí, mas a gente, antes de começar, ó, já bate um papo. E a gente estava conversando muito aqui sobre as questões de alergias respiratórias, né? Eu trouxe esse tema porque, de verdade, gente, a população vem sofrendo muito com essas alergias respiratórias e a gente precisa entender um pouquinho do que é que está acontecendo, né, doutora Raquel? E o que a gente pode fazer para prevenir? A gente vai conversar bastante hoje, sugar tudo que ela tem de informação para tentar, né, se cuidar, para tentar dormir melhor também, né, Lidiane? A Lidiane faz um trabalho incrível. Quero, inclusive, trazer a pauta do zumbido, né, tudo mais, que é bem importante. E ela eu costumo dizer que ela é especialista em sono, assim, saúde do sono é com ela, tá na ponta da língua. Então, vai passar o @ delas aí embaixo, vocês podem seguir. Mas eu acho que para a gente começar, doutora Raquel, o que está acontecendo com a população que de anos para cá vem sofrendo tanto com alergias respiratórias? Na verdade, a gente estima que, claro, depende de... Nosso país é imenso, né? Mas cerca de 20-25% da nossa população, ela tem alergia. Claro que essa parte respiratória, né? Obviamente que a gente hoje pensa mais nesse diagnóstico, né? Mesmo assim, a gente ainda encontra muito paciente que tem queixa, que tem um impacto na qualidade de vida, impacto no sono, e ele acha que isso é normal. Ele acha que é normal respirar mal, ou ele acha que não vai ter solução, quando na verdade tem, né? Então, a questão da poluição, tudo isso realmente contribui para a gente ver esse aumento dessas queixas respiratórias. Você nota, Lidiane, no seu trabalho, que quando as pessoas vão te procurar para falar de queixas mesmo sobre a questão do sono e tudo mais, você nota que muitas vezes tem uma relação com essas alergias? Sim, a gente tem na fisioterapia a gente tem um foco importante no ronco, na apneia do sono, né? E aí se eu tenho, por exemplo, uma alergia importante, uma rinite associada, uma alergia respiratória, eu não vou conseguir dormir bem, porque eu não vou conseguir ter um sono profundo de qualidade. E aí meu nariz vai estar passando por um processo inflamatório importante, vai ser desconfortável dormir, respirar. Eu vou poder fazer respiração oral. Essa respiração vai trazer o ronco. Se eu tenho apneia, ela vai piorar a apneia. Então, é uma relação estreita. E aí, fora todas as outras alergias que comprometem a qualidade do sono e, por tabela, tudo que deveria ocorrer no metabolismo durante o sono não acontece. Essas questões de alergias respiratórias, doutora Raquel, elas podem ser hereditárias? Por exemplo, eu tenho uma mãe, um pai que já sofre muito de alergia, consequentemente eu também vou sofrer. Pode acontecer. Existe uma predisposição genética, tá? Então, eu digo predisposição não é determinação. Mas sim, pessoas alérgicas, os filhos têm chance sim de virem desenvolver alergias. Então existe essa questão genética, mas existe também uma questão ambiental, tá? Então, quando a gente é pequenininho, a gente tem uma janela de oportunidade de ir se acostumando com, eu digo, a poeira ali do ambiente. Porque o que acontece? Na verdade, o paciente alérgico, ele vai dar uma resposta exagerada a um estímulo que está ali, tá? Entendi. Então, a gente tem uma janela de oportunidade daquela exposição, certo? Então, o organismo não vai entender aquilo ali como um inimigo. Vai entender que faz parte do ambiente e ele pode conviver. O que muitas vezes acontece é que a gente perde essa janela de oportunidade, às vezes ou deixando o ambiente muito limpo, deixando a criança sem contato
com animal. E aí, quando ele vai ter uma exposição, começa a desenvolver essa alergia. Então, isso a gente precisa ter cuidado também. Às vezes a gente quer blindar muito os nossos filhos, mas a gente está privando eles desses estímulos e o organismo vai começar a entender aquilo ali como errado. E aí, reagir de forma exagerada. Como é que a gente faz esse processo de descobrir? Porque assim, é sempre tão difícil. Eu pelo menos acho, a gente vai lá, né, num profissional, bota ali alguma coisinha para a gente poder identificar, mas às vezes não é nada daquilo. O que é que você indica, assim, para a gente ir fazendo esse processo em casa? E geralmente, quais são os fatores, assim, que mais causam, né, alergias? Na nossa região, a gente vê muito a questão dos ácaros e mofo também, tá? E aí tem gato, cachorro, isso tudo contribui, tá? Uma coisa que é importante é que esses testes, eles vão mostrar que a gente é sensibilizado, tá? É importante ter uma clínica para a gente diagnosticar a alergia. Então, também não adianta a gente fazer exame, chegar para o médico, pede uma bocada de exame. Porque o fato de você ser sensibilizado significa que você entrou em contato com aquilo. Não necessariamente você vai ter alergia àquilo. Então, a clínica ela é soberana, né? Então, a gente precisa ter uma queixa. No caso das alergias respiratórias, então, a queixa de obstrução nasal, coriza, então fica saindo aquela secreção clarinha, como se estivesse sempre resfriado, né? A coceira, alterações de pele também a gente pode observar. Então, às vezes... A coceira, inclusive, na garganta, né, gente? Porque dá uma coceira. Aí começa aquele arranha-arranha. Às vezes a coceira é no olho. Às vezes a pessoa não tem nem tanta queixa nasal assim, mas está sempre com aquele olho irritado. Então, isso tudo a gente deve ficar atento. E a partir disso é que a gente vai fazendo a investigação para, primeiro, tirar o paciente da crise, para dar um conforto a ele da questão dos sintomas, né? E aí, durante a investigação, a gente vai vendo quais são os gatilhos para aquele paciente, para que a gente possa direcionar e personalizar o tratamento. E uma dúvida que eu tenho é, como eu conheço realmente muita gente alérgica, inclusive eu conversando com elas, falei que lá em casa todo mundo muito alérgico, né? E aí, uma dúvida muito pessoal, a questão de tomar medicamento de antialérgico, a longo prazo, assim, sempre tomar, qualquer crise que tiver, toma, isso pode prejudicar? Eu digo que, na verdade, a gente precisa, cada paciente vai ter uma situação. Quando a gente está tomando com muita frequência, significa que a gente não está com a doença sob controle. A gente não tem propriamente uma cura para essas alergias, mas a gente tem uma doença sob controle. E a doença sob controle também não significa que a gente vai estar usando o remédio direto. Então, se a gente está tendo muitas crises frequentes, a gente precisa saber realmente quais são os nossos gatilhos e ir direcionando. O que muitas vezes acontece. Super frequente, todos os pacientes acabam fazendo isso. Quando a gente passa a medicação ali por um tempo, né? Quando ele começa a melhorar, ele para o remédio. Porque ele acha que, já estou bom. Então, na verdade, esse controle dos sintomas, ele vem antes do controle da doença. Então, por isso que às vezes a pessoa fica tendo várias crises frequentes e trazendo vários impactos, principalmente o sono. Às vezes tem paciente que chega por outros motivos, e a gente olha ali aquela olheirinha, tá dormindo bem, porque é minha alergia, e às vezes nem liga. E passa uma vida sem descobrir o que é que está causando, e muitas vezes o que está causando, obviamente, está ali dentro da casa. Você falou de ácaro, né, e tudo mais. Inclusive, vou pedir para o pessoal que está assistindo ficar com a gente, porque no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de higienizar mesmo, de limpar, de tirar qualquer risco ali de casa. É super importante, né, Lidiane? Sim, e Raquel falou uma coisa importante, o contrário também é verdade, né? Se eu durmo mal, eu também desregulo o meu sistema imunológico e aí a desregulação do sistema imunológico também contribui com a exacerbação de crise alérgica. Então, quem tem alergia piora o sono e quem tem distúrbio de sono piora a alergia. Então, a gente tem que estar de olho nos dois vieses. E essa questão imunológica também facilita com que a gente adoeça. E aí começa a ter aquela confusão. Estou com uma crise de alergia ou estou com algum quadro viral? E às vezes tem paciente que está premiado e está com as duas coisas. Gente. Até porque os vírus e bactérias, eles causam a rinite também. Que na verdade a gente vai chamar de rinite tudo que é inflamação da mucosa. Sim. O sobrenome que eu chamo vai ser o que é que está causando. Então, se foi algum agente infeccioso, vai ser rinite infecciosa. Se foi algum aeroalérgeno, vai ser rinite alérgica. Mas tem paciente que tem o que a gente chama de rinite mista. Então, ele tem um pouquinho ali de cada coisa.
como é que a gente faz para diferenciar, por exemplo, até inclusive em crianças, né? Porque as crianças, se muito pequenininha, ela não vai se comunicar. Então, assim, começou ali, como é que a gente diferencia até a questão da secreção? Sempre que a secreção nasal ela for mais clarinha, ela é alérgica? Como é que a gente faz para diferenciar de uma virose? Na verdade, até os vírus mesmos, eles vão deixar aquela secreção mais clarinha. Secreção parada é que ela muda de cor. Tá? Então, o que é que muitas vezes acontece? A pessoa tem algum outro fator obstrutivo e aquela secreção não está conseguindo drenar e aí que ela vai mudando de cor, tá? Mas tanto vírus quanto quadros alérgicos, eles podem dar aquela secreção clarinha, principalmente no quadro viral, no início do quadro. O que é que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor é se tem febre associada, se tem a criança está molinha, se tem algum outro fator para a gente tender a justificar ali ser uma causa viral. Eu acho tão bacana, Lidiane, teu trabalho, que você como físio, né, você escolheu essa área, né, de saúde do sono que impacta em tudo. Eu acho que assim, primeiro lugar, cuidar da nossa mente, segundo lugar, do nosso sono, gente. Não é verdade? Senão nada vai bem. Nada tudo que a gente precisa que aconteça durante o dia depende do que acontece à noite. E se não acontece o sono de qualidade à noite, a gente vai comprometer esse dia. E a saúde. Verdade, completamente. E aí você falou que a gente vai falar daqui a pouco no próximo bloco dos ácaros e da importância de fazer esses controles de ambiente de quarto. É muito importante estar atento ao ambiente em que a gente dorme. E é verdade que até a escolha, por exemplo, de um colchão, de um travesseiro, que a gente pode aprofundar, mas esse tema e o outro eu quero trazer para cá, assim. Porque eu já ouvi falar que realmente isso impacta também na qualidade do sono, Sim, né? E às vezes a gente confunde, né? O simples em sono funciona muito bem. A gente precisa de um quarto rígido, organizado, minimamente no sentido de que meu cérebro entenda que esse espaço é um espaço de dormir, de ter qualidade de sono. A gente não precisa de excessos, a gente está na fase de excessos, então a gente tem que discutir iluminação, cor, né? E todos os excessos associados e a higiene. E aí isso inclui colchão, que tem validade, travesseiro e todas as associações. E não é gasto, né, gente? É um investimento para a nossa saúde, né? Tem muita gente que passa aí. Desculpa, você que está em casa, dá essa puxavante de orelha, né? Mas passa aí 10 anos, né? Sei lá quantos anos com um colchão que já está ali escurecido, que já está dizendo, minha filha, não dá mais, você não Eu quero me aposentar, né? Eu quero me aposentar. Tem que ter cuidado com isso, né? E na verdade, como falou, tem paciente que encara isso como um gasto. Mas na verdade, as medicações que você está usando, o gasto com isso, o tempo de trabalho, o prejuízo no seu trabalho, o rendimento, no caso dos pequenos pacientes, o prejuízo no desenvolvimento, na fase escolar. Então, esse impacto é muito maior. Então, é muito melhor você investir na saúde do que pagar para corrigir uma doença. Já imagino, é verdade. E assim, pelo menos, já que a gente não pode controlar todos os ambientes, vamos controlar ali onde a gente convive, né? A nossa casa, Sim. fazer com que pelo menos aquele ambiente fique mais seguro, né? Sim, sem dúvida. Controlar, além da segurança de higiene, de rotina. E a gente fala muito em rotina, né? Sono e rotina são casadinhos, assim. Tem que ter, né? Mas aí rotina de higiene também, de estar atento ao ambiente, à limpeza. A doutora Raquel está falando o tempo todo de alergia, a higienização desse ambiente, né? A troca dessas fronhas, desses lençóis, do colchão, do travesseiro que tem validade, enfim. Realmente se cuidar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas não sai daí não, que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui. Fica com a gente. Estamos de volta com o Cuide Mais de Você. Se você ligou a TV agora, a gente está falando sobre alergias respiratórias, falando um pouquinho quais os cuidados, como prevenir, como tratar. Estamos com a doutora Raquel, com a doutora Lidiane, fisioterapeuta, otorrinolaringologista, e a gente está conversando aqui, batendo um papo bem gostoso nessa manhã de sábado, tá? Fica com a gente. Doutora Raquel, a gente estava conversando aqui agorinha, né? Lidiane também dizendo das propagandas que tem aí, dos colchões com plumas, que vem, sei lá de onde, como é, Lidiane? do cavalo do Himalaia, né? Ai, gente do céu, tem que ter cuidado com isso, obviamente. Que a gente está dizendo aqui que é preciso investir numa qualidade, né? Para você ter um conforto, para você ter mais saúde mesmo ali na hora do seu sono, que é tão importante para você
ter um dia aí bem bacana, você precisa dormir bem. Mas também tem que ter cuidado, tem que saber dosar, né? Não vamos cair nessas Porque quando a gente vai conversar promessas. com o paciente, olha, como é que tá o colchão, como é que tá o travesseiro, como é que tá a higiene do quarto, né? A gente fala muito, não vou gastar, não vou investir nisso. E às vezes o simples funciona. Você precisa de um colchão higienizado, né, que atenda aí, bem, se você tem alguma demanda de saúde, você tem um problema de coluna, você tem um problema ortopédico, então vai ter, lógico, um colchão mais indicado ou menos indicado, além do seu próprio gosto. Tem paciente que fala, detesta aquele colchão que afunda, sabe, porque do hotel que já tem durante uma jeitinho, semana né? eu estou feliz, mas depois eu não consigo dormir de rotina naquele colchão. Travesseiro é a mesma coisa, a gente precisa ter um alinhamento ali da cervical, do pescoço em relação ao resto da coluna, né? A posição lateral, enfim. Mas pensando na tecnologia do colchão, e aí com todo respeito a todas as empresas que têm cada vez mais tecnologias avançadíssimas, né? Um dia desse eu estava num lançamento e eu fiquei impressionada com o colchão. Eu falei, gente, mas não necessariamente a gente está falando disso. A gente está falando de um colchão que atenda minimamente a saúde, né? E que tem aí 1, 2, 5 anos de garantia para ser cuidado durante esse período. Assim como o travesseiro, assim como o chão do quarto, assim como o lençol, as fronhas. Tudo isso é rotina de higiene. A gente fala muito de higienismo do sono, né? Higiene do sono, no sentido de rotina do indivíduo, de horário, de iluminação, de estresse, pijama, banho quente. Mas de tela, né, gente? De tela. De tela, cada vez mais a gente tem se assustado com os trabalhos que tem recebido em relação à estimulação de tela. Mas também é higiene do sono, estar atento ao colchão e ao travesseiro. Até porque a gente passa 1/3 da nossa vida no nosso quarto. Né? Essa propaganda não é enganosa, né? Porque tem muita marca que fala isso, né? Isso aí realmente é verdade. Mas então assim, muitas vezes tem paciente, eu chego em casa e eu pioro. Provavelmente é alguma coisa no seu quarto. E aí a gente volta. E esse colchão, como é que tá? Filtro de ar-condicionado, ventilador, se é limpo. Porque eu brinco sempre com meus pacientes que de dia é para a luz entrar no quarto. E de noite, como diz, é para deixar tudo apagado para conseguir dormir. Porque é importante a gente arejar esse ambiente de dia, né? Então, como diz, abre janela, deixa a luz do sol entrar, tudo isso. Para que de noite a gente possa, como diz, fechar tudo, ficar ali no escurinho e aí sim ter uma boa qualidade do sono. E aí tão importante essa coisa da luz, né? A gente fica buscando tecnologias, etc. Gente, luz é o regulador mais especial que a gente tem, principalmente com o privilégio de estar no Nordeste, de sono, de ritmo. A gente foi programado, a gente tem células no nosso olho que regulam a entrada dessa luz, que fala assim, olha, quando essa luz estiver lá em Lidiane, é hora de acordar, né? Então, paciente, por exemplo, com insônia, depressão, luz, exposição solar, olha que coisa simples e que funciona e que deve ser orientado, né? A gente vai trazer mais uma pessoa aqui para o nosso papo, viu? Estou aqui também com a Amaury Monteiro. Vou aqui me aproximar dele para a gente bater um papo. Bem-vindo, viu, Amaury? Bom dia. Bom dia. Prazer te receber aqui. E por que eu te chamei para cá, né? Para agregar aqui nesse papo tão gostoso, falando de alergia e aprendendo tanto com as médicas, com as doutoras que estão aqui. Você viu, né, nessas questões de saúde uma oportunidade, né, de contribuir com serviços para a saúde dessas pessoas, né? Fala um pouquinho, Amaury, o que foi que te motivou de ir para essa área de higienização? Né? A Amaury é empreendedor dessa área. Sim. Eu tenho uma filha de 3 anos e eu percebi que ao ir para o quarto para dormir, ela tossia muito, ela espirrava e como as doutoras falaram, né, a gente tem que estar atento ao ambiente e a gente sempre culpava o ar-condicionado, mas fazia o serviço de manutenção do ar-condicionado e persistia. Então eu identifiquei a necessidade de fazer a higienização do colchão com regularidade. Então eu entrei nesse negócio por uma necessidade pessoal e identifiquei que outras pessoas passam pelo mesmo mal. Então o objetivo da nossa empresa é levar essa higienização às residências, especialmente aos quartos, salas, ambientes onde as famílias convivem e levar essa saúde, esse bem-estar para essas residências. Então quer dizer que foi um problema dentro, lá com a sua filhinha, né? Que te motivou e hoje em dia você vem contribuindo aí, ajudando com 3 serviços e acaba que assim, isso precisa virar uma rotina, né? O que você indica para quem está em casa,
de frequência de acionar esse tipo de serviço? Olha, nós recomendamos uma periodicidade de a cada 6 meses realizar essa higienização, especialmente no colchão. Tá? Entre 6 meses e 1 ano é um prazo aceitável, mas regularmente eu recomendo a cada 6 meses para garantir esse bem-estar, essa saúde do ambiente, evitando aí a proliferação de ácaros, bactérias, fungos, que é muito comum, né, na nossa região. Ora tá muito quente, ora está úmido, então isso vai contribuindo para que esses micro-organismos se desenvolvam e acaba prejudicando a nossa saúde. Raquel, Lidiane, muito importante, né? Esse tipo de serviço, tem que deixar tudo em dia, tudo certinho, né? Verdade. Muito importante mesmo. E aí, Amaury, queria muito perguntar para você também, você hoje atende toda a região metropolitana do Recife, né? Já tem alguns meses aí a empresa. E o que você também sugere em termos de estofados que a gente tem em casa e que realmente assim não pode passar batido? Porque muitas vezes a pessoa foca muito ali no colchão, né, nos colchões que tem em casa, mas esquece que existem outros estofados que também acumulam muitos ácaros, né? Sim, esse serviço naturalmente ele é mais solicitado para sofá, tapete, escritórios que tem carpetes, né? Não é muito comum em residência, mas escritórios tem muito. Puffs, enfim, tudo que é de estofado na residência, no escritório, a gente atende. Inclusive os bancos dos carros também, que são muito negligenciados. Cadeirinhas, né? de bebê. Cadeirinha né? de bebê, o banco do carro. Então, assim, toda a parte de estofados, nós realizamos esse serviço e o objetivo é justamente esse, levar saúde e bem-estar para as pessoas. Quais são as etapas desse tipo de serviço? Eu falo isso para quem está em casa, quando for contratar, observar direitinho o que é que está sendo feito, né? Como é esse processo em casa, para a gente ficar atento se aquela empresa realmente está fazendo tudo certinho? Olha, o processo adequado, correto, é fazer a limpeza e a higienização do estofado. Apenas a limpeza não vai trazer o resultado que nós esperamos, que é a eliminação de ácaros, fungos e bactérias. Quando você faz a limpeza e a higienização, que consiste na desinfecção e sanitização do estofado. Então isso envolve produtos específicos para cada etapa, isso envolve maquinário específico para não deixar o estofado molhado, né? Isso é muito importante. Então o uso da extratura, que é a máquina correta para fazer esse serviço, é muito importante. E o uso dos produtos adequados para cada etapa. Então você exijam sempre limpeza e higienização do estofado. Vamos embora, minha gente, cuidar do nosso ambiente que está ali em casa, né? A gente tem 3 minutinhos, eu queria muito que a doutora Raquel, a doutora Lidiane, né, deixasse uma mensagem para você que está aí em casa, para a gente realmente puxar a orelha de quem está em casa para se cuidar, para não esquecerem. Doutora Raquel, pode falar. Na verdade, o recadinho que eu gostaria de deixar para vocês é que a gente sim tem que respirar pelo nariz e a gente pode sim respirar bem. E cuidar das alergias faz parte disso, né? Então não tem por que se acostumar a respirar mal, viver mal, dormir mal. A gente merece sim essa qualidade de vida. Então se você tiver alguma queixa respiratória, procure um atendimento especializado para que possa resolver isso e aí você ganhar na sua qualidade de vida. Lidiane, dicas aí, Lidiane, para uma saúde do sono lá em cima. Ainda estamos no início do ano, então vamos mudar, melhorar os nossos hábitos, né, para dormir bem. Vamos lá. Priorize seu sono, né? A gente sempre fala assim, quando a gente está com fome, a gente se alimenta. Então, quando a gente está com sono, a gente precisa dormir. E a gente precisa entender que esse sono regula a nossa qualidade de vida. Então, não adianta de nada eu fazer uma série de outros investimentos na minha vida e esquecer de dormir bem. E dormir bem passa por praticar uma rotina de sono, por estabelecer horários adequados e regulares de dormir, cuidar do meu ambiente, por esquecer as telas tão faladas ultimamente. Tira essas telas do ambiente de quarto. Deixa o quarto para dormir, né? Para ter relação de conforto, de qualidade de vida. Não fica fritando, tá estressado, tá com problema como todos nós temos. Sai do quarto, faz isso fora da cama.
né? Esquece, não fica pensando em problema, na iminência de dormir, porque eles vão juntos. Se for o caso, registra esses problemas para no outro dia eles estarem sob controle, pelo menos mentalmente. Cria um ritual de sono e de uma vez por todas entende que sono é qualidade de vida. Se a gente não cuida de sono, a gente vai pagar uma conta muito maior depois por não ter tido qualidade de vida e por estar doente. Ai, gente, maravilhoso. Ó, anota tudo. Segue elas no Instagram. Muito obrigada pela participação de vocês, de verdade. Foi um programa incrível. E para finalizar, Mauri, parabéns. Né? Parabéns pelo teu trabalho. Não é à toa que você está aqui. Né? Deus, não tenho dúvidas, assim, que tem grandes planos aí na tua carreira. E que foi uma área que você escolheu vindo de uma questão de casa e hoje você se preocupa tanto, faz tudo com tanto carinho, com tanto amor. E o que a gente faz com amor é certeza de muito sucesso. E fechando, para a gente fechar com chave de ouro, fazer a cada 6 meses, tudo certinho, instruir o pessoal. Sigam também a talimp.pe, né? Lá tem todos os antes e depois para você acompanhar o quão incrível é esse trabalho e importante para a nossa saúde. Obrigada, viu? Eu que agradeço. É importante para a gente passar essa mensagem para as pessoas. Realmente sigam a gente no Instagram, Sim. mas priorizem o serviço, que é muito, muito importante. Então, é um serviço que vai trazer qualidade de vida e bem-estar para a família. Você vai notar a diferença assim que for feito, né? Gente, obrigada. A gente está encerrando o Cuide Mais de Você. A gente deseja para você um final de semana abençoado. A gente se encontra sábado que vem aqui, viu? Um grande beijo. TV Nova em todo lugar.